Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Zabbix. Hoje, diretamente com o pessoal aqui da iOS, nossa parceira aqui da Zabbix. Espero que todos aproveitem muito esse webinar e fiquem sempre de olho nas nossas agendas de webinars, que geralmente são semanais, algumas vezes em português, outras vezes em espanhol, mas sempre a gente deixa bem discriminado. E também compartilhando com vocês as nossas agendas de Bom, eventos pessoal, vocês estão me presenciais. ouvindo bem aí? Dá um ok para nós, por favor, no chat. Estão me ouvindo bem? Show. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Mas é isso, pessoal. Fiquem de olho nas nossas Legal. agendas Vocês estão de vendo a tela eventos. da apresentação aí? Onde está aparecendo meu nome? Retomando, pessoal, fiquem de olho nas nossas agendas de labs. São as nossas atividades presenciais que nós temos tido ao longo do ano. Então, fiquem de olho nas nossas agendas. Estamos aí na reta final do nosso roadshow, mas algumas edições ainda vão acontecer em 2025. Esses eram os nossos recadinhos iniciais. Agora, o Francisco, quando quiser, já pode iniciar. Bom, pessoal, acabei acho que cortando o Maurício aí. Eu não estava escutando ele. Mandei até mensagem aqui para ele. Peço desculpas. Vamos lá. Compartilhando a minha tela aí. Vocês estão vendo a tela da apresentação? Show. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer aqui, a gente vai começar uma parte teórica, falando um pouquinho, contextualizando a diferença de uma LLD até, que a gente tinha até a versão 7.0 e da versão 7.4, quando entra as versões da LLD alinhada, onde a gente tem as hierarquias. Então, vai ser bem simples, aí depois a gente vai para a parte prática. Bom, vou me apresentar, então, algumas pessoas aqui já me conhecem. Mas a ideia hoje eu estou com a certificação Professional das ABICS, esperando aí a próxima turma de ZCE para fazer a ZCE. Eu tenho 15 anos de atuação no mercado de TI, já sempre ali mais no foco da infraestrutura, observabilidade e automações, né? Trabalhei sempre ali com a parte mais de especialistas de monitoramento ultimamente, nos últimos anos. Eu já atuei como responsável em um dos maiores ambientes ABACS do Brasil, onde a gente tinha mais ou menos 45 mil hosts, 5 milhões de métricas nesse ambiente. Então era um ambiente bem difícil de manter ali sempre no ar, com as melhores práticas, então era um desafio bem legal. Nesse ambiente não tinha só coisas de TI, também tinha coisas de OT, então a gente fazia bastante coisa de monitoramento de protocolos industriais. E eu gosto muito das boas práticas do DevOps, gosto muito de trazer isso para o mundo da observabilidade. Então, quem já me acompanha há mais tempo, está lá no canal, sabe que eu já levei vídeos subindo os apps em containers, né, utilizando lá toda aquela parte, algumas coisas de Ansible. Então, esse mundo inteiro do DevOps, subindo os apps numa própria AWS. Então, eu tento sempre trazer tudo voltado para o mundo da observabilidade.
Hoje também tem atuação em projetos estratégicos do governo, né? Contratos com relevâncias nacionais, de clientes de grande porte. Eu estou fazendo aí uma pós de gestão e liderança que está em andamento. Então, essa é uma breve apresentação minha. Bom, vamos lá. O que que é LLD, né? Em inglês a gente fala que ela é a Low Level Discover, né? Quando a gente vai para uma tradução no português, a gente fala que é a descoberta de baixo nível. O que que é a descoberta de baixo nível, né? É quando a gente começa a descobrir diversas entidades de forma automática. Aí uma pergunta, vamos ver se alguém no chat sabe ou lembra. Qual foi a versão do Zabbix que foi implementado a Low Level Discovery, a LLD? Alguém sabe? Chuta. Vamos ver se alguém lembra. Show, teve gente já falou aí. A LLD, não a LLD alinhada. Desde a versão 2.0, isso aí, da versão 2.0 para cá, ela foi implementada e ela foi sendo cada vez adicionado mais features nela e ela se tornando cada vez mais performática, tá? Então, e aí a gente falou tá, um pouquinho sobre o que que é LLD. Antes a gente tinha que fazer, vamos imaginar um switch onde tem diversas interfaces. Se a gente não tivesse a LLD, nós ia ter que criar cada interface manualmente. Isso seria um trabalho grande demais para a gente fazer, principalmente a gente imaginar ambientes extremamente grandes, com muita quantidade de dispositivos. Isso e um time de hábitos que hoje tem 10 pessoas teria que ter 100, né? Então, essas automações para os hábitos, elas são muito importantes, né? Então, e o que que são as entidades das LLDs? As entidades são os itens, as triggers, os dashboards que estão lá dentro da nossa LLD, a gente chama elas de entidades. Então, vamos contextualizar rapidinho como é que funciona a LLD do método tradicional. Ela vai gerar itens em triggers de forma automática. Ela faz a descoberta disso através de uma. E a LLD pode ser criada através de um HTTP, de SNMP, de um script. Então, tem diversas formas da gente criar uma LLD, né? Da onde a gente parte. A gente também tem como criar hosts filhos, que são através de hosts prototypes, que é o que mais ou menos eu vou me basear aqui na comparação. Quando a gente for comparar um com o outro, tanto nos hábitos quanto nos slides, eu vou tentar comparar mais com o host prototype, por causa que eu acho que traz um contexto melhor de entendimento. Cada entidade vira um host separado nos hábitos quando a gente faz descobertas de hosts filhos, tá? Quais as vantagens de utilizar o método para host prototype? A gente tem uma visão isolada quando a gente vai criando hosts apartados. Um exemplo que eu já fiz e funciona muito bem. Tinha uma controladora de access point e nós tínhamos um único host onde tinha muitos itens e ficava muito ruim de visualizar. Então eu peguei e criei hosts prototypes. Cada AP era um host prototype. Então o que que ia acontecer? Ele criava o host e lá dentro desse host prototype, que era do access point, tinha todas as métricas deles, os SSIDs, ganho de antena, né? Consumo, então quantos clientes tinham conectado, MAC dos clientes que estavam conectados, nome. Então tu consegue criar isso e isso é muito legal porque traz uma visão bem bacana. É útil também quando a gente precisa, por exemplo, pegar itens que, lembrando, itens de LLD a gente não consegue mapear inventário. Então, quando a gente usa um host prototype, a gente consegue criar um host prototype, os itens que não são de LLD desse host prototype, eles podem ir para o inventário. Então, para uma parte de gestão mais eficiente, a gente consegue também trabalhar dessa forma e é vantajoso. Qual as desvantagens? Dependendo do tamanho do ambiente, quando a gente coloca para criar hosts prototypes e o seu ambiente não está preparado para isso, a gente vai falar que pode ter um overhead, que é uma carga muito grande, aí seus hábitos estão ficando disponíveis e tudo mais, mas
não é uma desvantagem, é que no primeiro momento ela pode se tornar uma desvantagem, porque ela vai trazer um impacto negativo de uma solução que você está implementando, mas depois você vai lá, vai ajustar os parâmetros, vai deixar tudo funcionando. Mas então é sempre bom analisar os dois cenários para ver se a carga que ele vai ser gerada, essa grande quantidade de hosts, não vai impactar na performance da sua infraestrutura. E tem uma escalabilidade, né? As LLDs permitem ter escalabilidade, mas, por exemplo, eu falo que é uma escalabilidade sem hierarquia. Por que que ela é sem hierarquia? Porque nós não conseguimos correlacionar tudo isso de forma ali tão simples. Então, existe como nós correlacionar, mas às vezes envolve outros aspectos. A gente vai usar um script e tudo mais. Então, por mais que fique atrelado lá, que aquele host prototype é atrelado ao outro lá, host, que ele fica lá, diz assim, host prototype e o nome. Então, mas mesmo assim, a gente consegue melhorar isso de forma mais eficiente com a LLD na 7.4. Vamos para a LLD agora, nested, né, que é a alinhada, tá? Ela é a descoberta com alinhamento, a gente vai criando uma discover dentro da outra discover. E aí eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, se nós pegar a documentação dos hábitos lá, ele traz um exemplo de database, né? Traz o tamanho do database, legal. Eu tentei trazer um contexto diferente, aonde a gente simula que, bem provável, que quando nós formos usar, a gente vai usar esse contexto. Nós vamos usar o contexto de muito monitoramento de cluster, porque a gente tem o cluster. Aí depois do cluster a gente tem os namespaces no Kubernetes, tem os pods, dentro dos pods a gente vai ter uma quantidade X de containers. Então a gente consegue criar toda essa hierarquia e eu acho que fica muito legal. Vou mostrar para vocês depois na prática. Vamos lá. Cada nível, né, alimenta o próximo dentro da árvore de LLD. Então, quem nunca precisou criar uma LLD e depois queria criar outra informação e tu queria usar uma macro lá da primeira discovery que você fez e aí não conseguia fazer porque ele não resolvia aquela macro. Agora, com a LLD alinhada, a gente consegue, que nem eu fiz aqui no exemplo, nós estamos indo a 4 níveis diferentes e eu consigo resolver, por exemplo, a macro que eu uso para o cluster name lá no container, coisa que antes a gente não conseguia fazer de uma forma efetiva, alinhada, né? Aí vocês vão entender na prática o que eu estou falando. Vantagens, né? Uma estrutura hierárquica vai ser fiel exatamente como é o seu ambiente hoje. Também a gente vai trazer uma escalabilidade com hierarquia. Não vamos sair criando milhares de coisas sem contexto. Então, cara, fica tudo muito bem correlacionado. Então, isso traz uma expertise muito boa para a gente. Eu listei aqui, tá? Dois ambientes que hoje eu vejo a utilização para esse cenário, que é ambientes, tanto os Kubernetes ou só o Docker ali com o Swarm, onde tem um cluster, mas essa parte de containerizações, parte de cloud, tem muita coisa que dá para fazer também. Esse correlacionamento das métricas de clouds com esse tipo de LLD, e é onde a gente tem diversos ambientes dinâmicos e aí a gente vai criando isso hierarquicamente. É igual quando a gente está acostumado a criar um template SNMP e a gente pega um MIB browser, por exemplo, lá e abre o MIB browser. Aí a MIB dentro do MIB browser tem uma hierarquia na árvore da MIB, né? Então é a mesma coisa, só que de outra forma. Tá? A gente consegue correlacionar essas métricas de forma mais fácil, porque elas estão dentro de uma única LLD. Criar dependências e tudo mais, isso fica tudo mais fácil, tá? Desvantagens. Aqui eu trouxe desvantagens que eu não acredito que seja uma desvantagem, tá? Mas é porque como eu botei lá no outro, eu vou botar aqui também. É um recurso novo, vai ter menos material de apoio, vai ter menos exemplos disponíveis. Então, a gente vai ter que mão na massa, executar, criar lab, quebrar, até conseguir trazer ali uma expertise. Hoje aqui, eu já estou com o ambiente pronto, porque esse ambiente demorou um pouquinho para fazer, não ia dar tempo dentro da nossa 1 hora de nós fazer, criar do zero, mas depois eu também vou estar fazendo um vídeo que aí vai ter provavelmente bastante, bem mais tempo, e vou mostrar o passo a passo de criação dos 4 níveis da LLD.
Aí você pode me cobrar isso aí também. E ele vai exigir um cuidado maior na hora das criações das macros entre os níveis e na hora de criar os itens, as discovers, porque a gente sabe que os hábitos ele permite itens, esses itens têm que ser únicos, né? As keys, então a gente tem que ver, analisar ali o contexto direitinho para não quebrar nossa discover. Então, pessoal, uma dúvida até aqui, só toma uma água enquanto eu vejo se vocês têm dúvidas. Bom, vamos lá então. Eu trouxe a tabela comparativa ali, né? Comparando o LLD Host Prototype com o LLD aninhado, tá? A estrutura ali, quando a gente considera o host prototype, ele vai criar um host separado. Na nested, ele vai criar uma hierarquia dentro do mesmo host, ele vai fazendo as hierarquias, tá? Escalabilidade pode gerar o override, o outro é mais eficiente porque ele não explora muitos hosts e ele fica com uma hierarquia definida dentro de um único host. Tá? Visibilidade. O outro vai me trazer hosts independentes e o nested vai me trazer uma hierarquia clara definida dentro de um único host. Tá? Casos de tipo, a gente falou lá, a parte de inventários, VMers, que é o exemplo que a gente vai utilizar aqui para comparação nos Zabbix, vai ser o template de VMware, tá? E da Nessus a gente vai usar Kubernetes, Clouds, parte de containers e ambientes dinâmicos. E aí, ali, complexidade de configuração. O LLD tradicional, ela já é mais simples, já está consolidada no mercado, muitos anos, então a galera já está acostumado com ela. E agora, essa nova LLD, ela exige um estudo maior da gente, como a gente vai trabalhar com alinhamento e relacionamento, é igual SLA, né? Quando a gente vai criar o SLA, a gente tem que desenhar uma arquitetura de SLA ali, como é que vai ser, quem depende de quem, então isso é muito importante. Então eu sempre falo, cara, abre um ScaleDraw da vida, desenha no papel, cria e depois se apresenta na ferramenta. Tá? Para concluir a parte teórica, né, eu falo que assim, ambos são úteis. A conclusão para mim, ambos vão ser utilizados ainda, tá? Nenhum é melhor que o outro, cada um atende um cenário diferente e específico. Pode ser que, por exemplo, duas empresas diferentes usem LLDs diferentes, um vai usar com alinhamento, outro sem, para o mesmo caso. Depende muito da regra de negócio. Então, não existe melhor ou pior. Existe o quadro, mas existe, né, a abordagem que vai se adaptar mais à sua regra de negócio. Então, não existe certo ou errado, ambas vão continuar sendo utilizadas, mas eu acredito que para ambientes dinâmicos vai ser utilizado bastante a LLD Nested. Bora para a prática. Eu trouxe aqui o exemplo que a gente vai utilizar ali agora. A gente vai começar com a Discover do cluster, depois a gente vai entrar dentro da Discover do cluster e vai criar uma Discover lá dentro de namespace, tá? Dentro da Discover de namespace a gente vai criar a Discover dos pods, depois dos pods a gente cria as dos containers. Show? Até aqui alguma dúvida? Posso ir para a prática, para os Amix? Quando você estiver vendo os Amix aí, vocês me falam, pessoal. Opa, beleza. Então tá, vou começar contextualizando aqui pelo template de VM, eu já deixei pronto, tá? Já deixei pronto aqui na tela. O template de VMware, ele tem criação de host prototypes. E como é que a gente utilizava até a versão 7.0? A gente tinha aqui o template nas discovers, e quando a gente vai analisar as discovers, além de ter as discovers que traz só os itens e as informações que vão ficar dentro do host, por exemplo, do vCenter, nós temos também os hosts prototypes. Isso já estava acostumado. Então, qual a diferença? Quando eu venho para a criação do host prototype, que eu crio o host prototype, eu vou utilizar uma macro, beleza, que vem lá da primeira, da LLD, trazer as informações, mas eu sou obrigado aqui a usar um template. Eu uso um template para trazer as informações do hypervisor, porque eu estou criando os hypervisors do VMware,
como outros hosts. Então, eu preciso ter um template para o hypervisor. Então, se vocês forem analisar o contexto aqui do VMware, então nós temos três templates. A gente tem os templates das VMwares, nós temos os templates do hypervisor, que a gente viu ali anteriormente, e do vCenter. O vCenter é o software ali que gerencia, né? Então, a gente tem três templates. Então, pô, além de não ter até o do VMware ele traz ali uma estrutura bem legal, mas assim, a gente tem que criar três templates, nos traz um trabalho bem grande. E outra coisa é a questão da performance. Porque, por exemplo, quando a gente analisa aqui o template do VMware e eu venho para o template do hypervisor, que ele vai criar outro host, eu tenho diversas outras requisições. No exemplo que eu vou trazer para vocês, a gente está criando 4 níveis de hierarquia de Discover, só que eu estou usando uma única requisição. Então, isso me traz uma performance muito maior. Menos requisição, melhor forma, uma única fonte de dados. Então, precisa mexer em alguma estrutura, você vai mexer num único item. Então, começa que deixa cada vez mais dinâmico os hábitos, cada vez mais performático, tá? E lembrando que a gente já trabalha com dados assíncronos a partir da 7. Uma dúvida, VMware, ok, mas com essa confusão toda, também tem de Nutanix e do Hypervisor. Então, os templates, cara, eu falo assim, tem esses templates que vêm nos hábitos de forma, quando a gente faz o deploy, eles são uma referência que a gente vai utilizar. Do Huawei, eu não me lembro de ter da parte principalmente de cloud do Huawei, não tem. Foi até uma pergunta que me fizeram quando eu estava lá na Bahia. Mas é simples de resolver. O que que a gente vai fazer? Por exemplo, eu vou pegar a API de qualquer, ou da parte de virtualização da cloud, da Huawei, e eu vou criar os templates. Aí a forma que você vai se você vai usar igual o VMware, ou você vai usar com alinhamento, difere, tá? Pode ser que não tenha um template aqui, mas a gente pode criar um template do zero. A gente vai usar itens do tipo HTTP, se for API, então se for SNMP, a gente vai usar do tipo SNMP. Então, é só a forma da gente criar o template. Não é porque não tem o template aqui que não dá para monitorar. No Nutanix já tem templates, já teve as integrações via a API do Nutanix, tá? E ele segue o mesmo raciocínio do VMware ali, tá? Então ele tem as Discover, então, a gente consegue seguir a mesma raciocínio. Só que a diferente do Nutanix é que ele traz um para host, ele é um pouquinho diferente do VMware. Mas não é porque não tem. Deixa eu ver se tem alguma coisa de Huawei aqui, que eu não lembro de cabeça. Huawei. Ó, tem uma coisa, mas isso aqui é a parte de ter as storages, aqui é SNMP, o VRP, se não me engano, é switch, o roteador, não lembro. Mas não tem, por exemplo, de cloud, mas a gente poderia criar, bater na API da Huawei lá na cloud e trazer essas informações. Legal, vamos para o nosso template que eu criei aqui. Então tá, tem um template aqui, já tem um host aqui, atrelado a ele, vou mostrar para vocês em breve. Primeiro vamos entrar no item aqui. Eu não tenho cluster Kubernetes aqui, né? Não ia subir um cluster Kubernetes, ia dar muito trabalho para fazer esse laboratório, mas eu simulei como se eu tivesse um cluster. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu adicionei um item do tipo script, por isso que eu falo, cara, dá para monitorar tudo, só basta a gente ter criatividade. Então, usa um script, tem N fatores que dá para fazer. Aí eu criei aqui para retornar um JSON. Aí esse JSON é de uma estrutura de um cluster Kubernetes. Aí sim, faz sentido, só botei aqui para poder criar as coletas e não simplesmente ficar falando para você sem mostrar coleta e tudo mais. Então eu criei aqui um item como se eu tivesse feito uma requisição, por exemplo, HTTP lá no Kubernetes, trazido as informações. Aí, através desse item, eu criei uma discover, que foi a discover do cluster do Kubernetes. Aí eu até criei um item aqui só para trazer qual é a rule, se ele é um master, se ele é um worker. Então eu criei aqui, mas o que nos impacta aqui é o quê? É uma discover dentro da outra.
Se vocês comparar com a versão, as versões anteriores, nós tinha item prototypes aqui na Discover, triggers, gráficos e hosts. Mas agora a gente tem Discover Prototypes, que é a Discover dentro da Discover, que é o nosso objetivo aqui. Então eu criei a Discover do cluster, agora eu vou entrar na Discover dos namespace. Quem não está acostumado com as nomenclaturas do Kubernetes, até peço desculpa, mas foi um contexto que eu tentei trazer de um ambiente que vai acontecer em produção mesmo, tá? Poderia usar um banco de dados? Poderia, mas eu tentei trazer um contexto que realmente vai acontecer na prática, tá? Então, eu trouxe aqui a Discover Prototype do namespace. Então, vamos lá. Vou entrar aqui na Discover aqui para vocês verem como é que foi criado. Eu fui lá, adicionei uma macro, porque eu tenho que criar no JSON, quando eu vou usar uma requisição que traz um JSON, eu tenho que criar as macros de LLD. Igual a SLMP, só que no SLMP é diferente. Então eu criei aqui, eu defini uma macro e o caminho, né, o JSON Path é o caminho que eu tenho que chegar para bater nessa informação. Então eu quero que todo o cifrão.name, quando ele achar o name, isso vai se tornar uma macro onde ele vai resolver o nome do cluster. Beleza, aí criei o item. Eu vou mostrar aqui, deixa eu duplicar aqui, eu já vou mostrando a coleta dessa informação. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse cara aqui é aquele item que está lá na Discover, tá? Ele me traz o nome do cluster, tá? É esse item aqui, desculpa. Ó, esse item aqui. Esse item aqui é este item aqui. Eu estou trazendo o nome do cluster e qual é a rule dele. Esse cara, a rule desse cluster master é porque ele é um master, tá? Então eu botei a tag aqui também, uma macro para resolver. Então já consegui já trazer essa informação aqui. Quando a gente vai para a Discover do outro nível, aí que eu falei para vocês para a gente se atentar nas macros que a gente vai usando e consegue reutilizar as macros dos níveis anteriores, que antigamente a gente não conseguia fazer. Então eu estou criando uma nova Discover. Então eu entrei aqui na Discover. Aí é a mesma coisa. Eu vou botar um filtro no pré-processamento, se for necessário ou não, aqui era preciso. E aí eu botei, quando ele achar namespace, eu quero que isso vire uma macro para identificar qual é o namespace que a gente está tratando. Até para poder criar filtros e tudo mais. Aqui não tem nenhum filtro. Então, aí eu venho aqui, ó, eu estou usando a macro do cluster name, que é do nível 1 da primeira LLD, já na chave da segunda LLD. Então, isso já, pô, perfeito. Então, eu fui lá, criei. Aí também criei itens. Aqui eu criei o... Opa, perdão. Aí eu criei um item aqui também, que eu vou falar qual é o cluster e qual é o namespace. A gente vai achar ele aqui, que é este item aqui. Para vocês verem. Então, eu deixei grande assim mesmo, para vocês identificar. Cluster eu coloquei essa palavra e o cluster master é a macro que ele resolveu. Namespace é a informação que eu coloquei no item e homologação traço cluster master é a macro do namespace que ele resolveu. Então a gente já está resolvendo no mesmo item macros de duas hierarquias diferentes. Tá? Aí na chave do item, ó, eu estou usando as macros dos dois níveis, porque as chaves têm que ser únicas. Então eu tenho que ir agregando as macros dos níveis nos itens também. E se tivesse trigger, a mesma coisa, tá? Eu criei só itens para exemplificar. Nosso webinar aqui não era focar na parte de triggers. Então, eu já estou em dois níveis aqui. Já cheguei no nível do primeiro, que era o cluster, e o nível 2 é o namespace. Agora eu preciso verificar os pods que estão dentro do namespace, que seria a próxima hierarquia dentro do cluster Kubernetes. Então, a gente vai entrar aqui dentro dos pods. Então, eu estou aqui, criei uma discover dos pods. Aí eu botei aqui as informações das duas macros que a gente utilizou nas versões, dos níveis anteriores.
E aí eu botei o pré-processamento que eu precisava pôr para poder fazer, para poder gerar aqui a minha macro LLD, e aqui eu vou botar vou gerar uma outra macro que é do meu pod name, tá? Aí, deixa eu voltar aqui. Perdão, aqui. Aí aqui no pod name eu botei aqui para trazer a informação só para trazer o nome do pod. Vou trazer aqui. Deixa eu ver, só filtrar aqui. Pod, esse aqui. Então, eu segui lá o mesmo raciocínio. Eu estou deixando ficar bem grande para depois vocês verem que está resolvendo todas as macros que a gente foi criando de uma LLD dentro da outra. Aí tá lá. Cluster a gente já viu, namespace a gente já viu, pod, e ele resolveu o nome do pod da macro que a gente colocou lá. Aí ele está trazendo o resultado que era o nome mesmo, eu botei só para trazer o nome aqui. Se vocês tiver com uma dúvida, vai falando aí, pessoal, porque é muita informação. Aí dentro dos pods vão estar os containers. Aí eu criei uma outra LLD, que é a LLD no quarto nível hierárquico. Então, tá aqui. Aí eu usei já na Discover aqui, ó, eu já usei o pod name, que era da LLD de nível 3, eu já estou usando aqui na Discover e estou usando também na key da minha LLD. Mesmo processo, coloquei o JSON Path para fazer um filtro, criei a minha macro do meu container name, e após isso eu criei dois itens, que aí aqui eu não criei itens em todos, porque eu queria trazer um contexto mais no último nível mesmo. Porque dentro dos pods vão estar os containers, né, da aplicação. Aí pô, o cara pode ter duas, três aplicações dentro dos pods, e vai ter lá os containers. Tá? Aí eu trouxe aqui duas informações: CPU e memória usada desses containers. Aí a gente vai aqui nos hábitos, eu vou mostrar para vocês. Aí ele está me trazendo aqui as métricas que eu preciso de CPU e memória dos containers. Se a gente pegar aqui, ó, aí é o contextualizando. Esse cara, ele faz parte do Cluster Master, ele é do namespace de homologação, porque pode ter o namespace de produção, homologação, dev, então pode ter vários. Então ele faz parte da homologação, ele faz parte do pod 1, e ele é o container 1. Ele podia ser o container 2, podia ser o pod 2. Então, ele está aqui toda a hierarquia. Claro que em produção você não vai fazer um item desse tamanho, né? Você vai tratar aí de acordo com... Vai usar tag para separar. Eu posso botar lá só o nome do container, vou botar as tags para identificar qual é o cluster, qual é o namespace, qual é o pod. Muito melhor do que ter um item desse tamanho. Aqui é mais meramente para mostrar para vocês toda a hierarquia de macros funcionando. Aí aqui tá tudo funcionando. Vamos pegar aqui o nosso host. Aí tá todos os itens aqui. Todas essas informações, os quatro níveis de hierarquia da nossa LLD, ela parte deste único item, que é um item, que é o nosso item pai. Então, vamos imaginar que aqui tem, eu vou mostrar aqui até o JSON para vocês. Nosso JSON aqui. O nosso JSON ele não é muito grande, mas para vocês entenderem o contexto, por exemplo, aqui ó, eu tenho os clusters. Aí eu tenho dois clusters, eu tenho o cluster master e eu tenho, cadê o outro aqui? Ó, o cluster work. Dentro do cluster master, tá? Eu tenho um namespace que é o ambiente de produção, onde eu tenho dois pods, e cada pod tem dois containers. Isso só para vocês verem a hierarquia que a gente construiu lá na LLD. Tá? Então, vamos imaginar, é um banco de dados. Pô, aí você vai ter o database, você vai ter as bases dentro do seu banco de dados, as tabelas, e você pode ir criando várias hierarquias também, tá bom? Então, isso é legal para trazer um contexto de hierarquia em ambientes dinâmicos, tá? Então, o cluster Kubernetes é muito dinâmico, pode morrer, subir container toda hora, então isso é legal de ter isso de uma forma bem hierárquica definida, até porque morreu outro container, aí tu quer fazer, por exemplo, dependências de trigger, fica tudo mais fácil, não precisa fazer manual, porque você vai fazer tudo isso nas LLDs e
funcionou. Quando tu criava discovery diferente para fazer LLD, uma dependente da outra, criar dependência lá você tinha que criar de forma manual, então, muitas vezes, então, assim, dessa forma fica tudo dinâmico e a gente consegue, não precisa ficar fazendo manualmente. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Estou achando você sem dúvida. Ou tá muito bom ou tá muito ruim. Vamos lá. Ou, então, pessoal, eu acho que assim, a ideia era trazer uma visão, tá? Era trazer uma visão de como a gente pode fazer isso. É difícil trazer um cenário que seja amplo para todo mundo, mas a ideia é que, cara, isso aqui vai ser muito útil, tá? Para ambientes que são uma necessidade específica de dependências e hierarquias. Então, você vai criando uma discovery dentro da outra. Aí, deixa eu compartilhar aqui uma outra tela aqui para vocês verem. Vocês estão vendo o meu escalidraл? Show. Então, aqui eu botei a hierarquia, tá? Que a gente fez na LLD. E aqui, esse é o JSON Path, aquele item de CPU. Aquele item de CPU lá que a gente está trazendo, essa é o JSON Path que a gente está usando lá. Você já tinha visto um JSON Path tão grande, com tanta regra? Então, antes a gente não conseguia fazer esse tipo de situação. E é muito legal porque eu estou usando a macro do primeiro nível, do segundo nível, do terceiro nível, do quarto nível, tá? E a documentação nos diz que o quantos níveis a gente pode pôr. Por exemplo, diferente de itens dependentes, a gente consegue trabalhar até 3 níveis em itens dependentes. Criei um item dependente, eu criei outro, criei outro. Depois você não consegue criar mais. Diferente daqui da LLD, que a gente pode fazer. Lá diz que é ilimitado a quantidade de níveis hierárquicos que a gente pode criar. Então, é uma solução alternativa aí para quem tem ambientes muito grandes, complexos e precisa fazer algo extremamente fiel à sua infraestrutura, à sua aplicação. Eu acho que vale a pena estudar e ter um pouquinho de trazer essa visão lá para a sua gestão. Ó, pô, agora a gente consegue criar isso aqui tudo organizado. Ah, aquele falso positivo que tinha quando alarmava por causa que caiu tal coisa. Não, agora a gente criou dependências de forma automática. Então eu acho que isso é algo que vai enriquecer muito. Para vocês terem um exemplo, já aconteceu de ter que ser feito isso, não tinha essa função, e foi feito via, que eu falo, a famosa recurso técnico, né? O tal do script. Então, já fiz isso de uma outra, não com 4 níveis, mas 2 níveis com script. Bom, deixa eu ver a pergunta aqui do Luiz. Francisco, fui com uma dúvida. Qual a opção que só pode ter 3 níveis de hierarquia? São itens dependentes. Quando a gente vem aqui nos hábitos aqui, vocês estão vendo os hábitos agora, né? Quando você vem aqui nos hábitos, deixa eu pegar aqui o template. Você vem aqui nos hábitos e você vai criar um item dependente. Você consegue criar até 3 níveis só de itens dependentes. Você não consegue criar mais. Então, diferente da Discover, que ela é ilimitada. Fechou? Alguma dúvida, pessoal? Vamos falar rapidinho, temos tempo ainda, claro. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só olhar aqui no JSON os nomes, né?
Vamos lá, vou filtrar pelo cluster. Temos o cluster produção. Aqui, desculpa. Cluster master. Então, deixa eu pôr aqui. A discover do cluster. Eu vou fazer agora o filtro, que nem o. Vou fazer o filtro aqui, que nem o Wilson pediu. Peraí. Vou usar a macro e vou usar uma regular expressão, né, para fazer o filtro. Vou aplicar o filtro aqui, esperar rodar o nosso LLD. Isso, a gente fala que ambientes de produção, a gente utiliza a versão LTS, tá? É, isso, mas o que que acontece? Por exemplo, teoricamente, não é todas as empresas que atuam dessa forma, mas o certo é a gente ter um ambiente de produção e um ambiente de homologação, desenvolvimento, como vocês preferirem falar, porque aí você atualiza o seu ambiente de homologação ou de desenvolvimento e você começa a testar as novas features. Tá? Não recomendo nunca, tá? Já aconteceu casos de pessoas que falam: pô, saiu a versão 7 agora, hoje, 7.2, eu acabei de atualizar aqui e quebrou. Eu falei, pô, mas o ambiente de produção a gente não recomenda, né? Vai sair ali bastante features ali novas nos decorrer dos meses para resolver algum um bug, então eu acho que vale a pena você esperar um pouco. Então é sempre importante. Deixa eu ver aqui a pergunta do dá para fazer, tá? Daria para fazer a nível de sistema operacional. Hoje, eu, assim, analisando o contexto, não vejo necessidade, tá, Pedro? Eu analiso mais para ambientes mais dinâmicos, tá? Por exemplo, cloud, onde você sobe e desce EC2, você sobe e desce RDS, falando de AWS, parte de containers, ambientes mais dinâmicos, tá? Parte de servidores, sistema operacional, não vejo, sim, posso estar enganado, tá? Mas eu não parei para analisar um contexto como um todo e dizer se enquadra ou não, tá? Deixa eu ver aqui se já atualizou. Ó, legal. Eu criei uma regra lá para o cluster, né? Para ele ficar só o cluster master. E aí ele já funciona da mesma forma, tá, Wilson? Ele já desativou aqui o item, né? Porque lá foi na versão 6.4, na 7, não lembro, que tem aquela função da discover que desabilita o item caso não que ele desabilita o host caso não ache mais, né? E o meu aqui está imediatamente, então ele já desabilitou o, aqui o item. E a outra coisa que é legal, ó, quando eu faço, se vocês analisar aqui, ó, se eu tinha me esquecido até de falar, quando vocês vêm aqui nas discover do host, se eu criar um host novo agora, vou clonar aqui só para vocês verem. Vou clonar aqui, vou botar o 2, vou dar o ADD. Aí eu vou vir aqui no host, cluster 2. Vou vir na Discover. Tem só uma Discover, ó. Ele tem uma única Discover. E aí as Discovers vão ser criadas as Discovers, porque tá uma dentro da outra, e aí ele vai virar várias Discover. Como a gente vem aqui no outro host, ó, tem 12. Mas por quê? Porque essas Discovers elas foram geradas através da primeira Discover. Então, ela foi criando as hierarquias. Então, isso também é bastante interessante se atentar a esse detalhe, tá? Então, a gente cria ali as regras, filtros, as coisas, continua a mesma coisa. Só que agora a gente consegue ir lembrando, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, para nós acabar. Deixa eu pegar um template que é mais fácil. Quando eu vou criar uma Discover dentro da Discover, eu preciso criar uma Discover do tipo nested.
tá? Porque ela me permite criar outros tipos, tá? Uma Discovery dentro da Discovery de outro tipo, mas a gente vai usar a Nested para usar a hierarquia toda, tá? Bom, acho que é isso. Mais alguma dúvida? Se vocês quiserem também, depois eu posso disponibilizar esse template, eu exporto esse template aqui, posso estar encaminhando para vocês. Isso. É uma única chamada. Tudo vem através desse item aqui, tá? Tudo através de um único item. Vamos imaginar que esse item, por exemplo, foi um item do tipo HTTP que traz um array gigante e lá dentro tem as hierarquias. A partir dali, você cria todas as LLDs. Show. Beleza, pessoal. Então, depois eu vou pedir, me adiciona lá no LinkedIn, tá? Me adiciona lá no LinkedIn e me pede o template que aí eu envio para vocês, porque agora não tem como eu enviar para todo mundo, mas eu vou mandar aqui o link do meu LinkedIn de novo. Você me adiciona e aí me pede lá que aí eu já envio para vocês. Deixa eu mandar aqui. Boa pergunta do Renan. O Renan perguntou ali. Relação ao delete dos hosts, né? Se ele respeita a hierarquia, vou tirar a dúvida na prática. De, ó, ele desabilitou apenas o cluster, tá? Aqui ele só desabilitou o cluster, mas o cluster é o pai dos outros. Quando ele excluir esse cara, ele vai limpar todos os hosts. Vou fazer aqui agora para você. Vou fazer uma parada aqui. Ó, ele deleta depois de um dia. Eu vou botar para ele deletar imediatamente. Acho que dá tempo, ainda tem 7 minutos. Ó, ele já até deletou. Então, depende da configuração que você faz lá na Discovery. Então, lembrando, ele tem o item pai, né, o cluster. Aí, se tu criar um filtro no namespace, ele vai criar os clusters e aí tu tem um filtro no namespace. Ele vai excluir tudo que fica pós namespace. Então, segue mais ou menos a hierarquia quando a gente faz a DLD de network, é a mesma coisa, filtro, exclusão, pensa da mesma forma. Lembrando que como tu tem outras coisas em outros níveis abaixo, tudo que está nos outros níveis vai ser excluído. Show. Bom, pessoal, acho que se não tem nenhuma dúvida, quem não tem mais nenhuma dúvida, eu acho que é isso. Encerramos, cumprimos a missão, tá? Agradeço aí, né, vocês terem participado aí, ficado até o final. Foi uma horinha aí do dia de vocês. E eu não estou escutando o Maurício, mas não sei se o Maurício vai querer fazer algum encerramento. Mas agradeço aí, pessoal. Muito obrigado, viu? Ah, peraí, deixa eu mandar aqui de novo o LinkedIn. Carlos pediu. Show. Obrigado, Francisco. Obrigado pelo webinar de hoje. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Espero que tenham gostado. Agora, ao final, nós temos a nossa pesquisa de satisfação. Peço ali que vocês respondam ela, até para a gente ter bases aqui para os nossos próximos eventos. Mais uma ótima semana e nos vemos nos próximos Bom, webinars. pessoal, Muito vou obrigado. ficando por aqui. Obrigado.